Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube e hoje nós vamos concluir o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós temos 28 capítulos nesse livro de Atos, 1007 versículos. Então, nós vamos concluir esse livro maravilhoso, o livro de Atos, que é um livro único no Novo Testamento. Muitos dizem que Atos é histórico porque contém a história da igreja, mas Atos, nesse caso, além de histórico, se torna eclesiológico. Temos também as pregações que foram feitas por Pedro, por Paulo, por Estevão, por Felipe, pregações maravilhosas. Então Atos também é homilético. Atos também é pneumatológico. Nós temos 43 vezes a menção do Espírito Santo. Atos tem anjo, angiológico. Atos também tem homilética, né? Pregação, tem as interpretações que se fazia do Antigo Testamento na pessoa de Jesus. Então nós temos hermenêutica em Atos, nós temos teologia prática, a oração da igreja, temos missiologia, as viagens missionárias de Paulo, até a última, temos livramentos, temos ressurreição em Atos, temos maravilhas que são operadas, sinais, poder pentecostal, Atos, as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo falavam em línguas. Atos é um livro maravilhoso e eu espero que você tenha aproveitado esses vídeos que nós temos gravado para estudar Atos, para rever os vídeos, para estudar novamente, não é? Nós estamos fazendo esse programa, que é um comentário bíblico, tipo vídeo, onde nós estamos comentando a Bíblia para você, para despertar mais o seu interesse pelas Escrituras, para responder perguntas que talvez você tenha, para pregadores do Evangelho pegar ideias para poderem pregar, né? Inclusive uma linda ideia em Atos 27, no verso 29, quando eles lançaram da popa 4 âncoras, não é? E a gente pergunta quais são as 4 âncoras da alma, ou as 4 âncoras que nos desejando que viesse o dia, nas noites escuras, nós espirituais, quais são as 4 âncoras que nos mantêm o nosso navio espiritual, a nossa vida espiritual. Então eu quero sugerir algumas aqui. A primeira âncora, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a âncora, é o firme fundamento da nossa fé. Não é? Então a palavra de Deus é uma âncora para nós. Segunda âncora que você pode ter na sua vida espiritual é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos a palavra de Deus, mas não adianta ter a palavra de Deus se não tiver fé. Então, você tem que ter fé na palavra de Deus. Então, a primeira âncora, a palavra de Deus. Segunda âncora, a fé. Terceira âncora, a presença de Deus conosco. A presença do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito, cheios de Deus, dessa presença gloriosa de Deus, que nós nunca podemos perder. Então, a palavra de Deus, a fé, a presença de Deus. E a quarta âncora, que nós poderíamos dizer que seria uma âncora da alma, é o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, não é? Que se nós não tivermos amor, não temos nada. Paulo diz, não adianta falar em línguas, profetizar, conhecer todos os mistérios, se faltar o amor. O amor é uma âncora, o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo. No amor resume toda a lei de Deus. Então, olha as 4 âncoras para nós. A palavra de Deus, a fé, a presença de Deus e o amor a Deus e o amor ao próximo. 4 âncoras da alma maravilhosa que nós encontramos em Atos 27, 29. Tá aí um sermão para você pregar, é uma ideia de um sermão que você pode pregar se quiser mudar alguma âncora, mas as 4 são importantes. Palavra de Deus, fé, presença de Deus e o amor são 4 grandes âncoras. Muito bem. O navio conseguiu chegar na enseada da praia. Encalharam o navio entre 2 ondas, o navio se rompeu. Os que sabiam nadar, o centurião mandou que fosse a nado.
chegasse à praia, os que não conseguiam nadar, não é? Que se apegassem em pedaços para chegar à terra salvo. Assim conclui o capítulo 27, não é? Capítulo 28, vamos ver o que aconteceu na ilha quando eles chegaram depois desse naufrágio. Diz assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, uma ilha que fica ao sul da Itália, a ilha de Malta. Eles chegaram nessa ilha. Eu conheci um senhor aqui no Vale de São Joaquim, que era dessa ilha de Malta, né? Era maltense. Então eles chegaram ali na ilha de Malta. E os bárbaros eram aqueles que não falavam grego, eram considerados bárbaros, né? Qualquer povo que falasse outra língua além do grego, que era a língua falada por todo o Império Greco-Romano, ou o latim, que falasse outra língua, era considerado bárbaro, né? E como esse pessoal era da ilha de Malta, era considerado bárbaros. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Então, note que os habitantes da ilha, quando viram o navio encalhar e eles chegaram, eles foram bastante humanos, porque acendendo uma grande fogueira, estava frio, era inverno. Lembra que eles passaram 14 dias, devido ao inverno, acenderam uma grande fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio, não é? Era chuva e frio, duas coisas que eram oposições a eles, a chuva e o frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Presta atenção nos livramentos que nós vemos na vida de Paulo desde o capítulo 23. No capítulo 23, mais 40 homens conspiraram para tirar a vida de Paulo. Paulo foi avisado pelo filho da sua irmã, seu sobrinho, e ele mandou que fosse ao tribuno e falasse do plano. O tribuno, então, separou 2 centúrias de soldados, 200 soldados, mais os lenços, mais 70 cavalos, levaram Paulo até Antipatré, que é no meio do caminho ante Cesareia, e lá retornaram os soldados, e Paulo seguiu com os 70 cavalos até Cesareia, com 70 cavaleiros, né, que estavam escoltando a Paulo até chegar a Cesareia. Paulo ficou 2 anos, aí o governador Félix acabou saindo e entrando o governador Festo. Festo queria trazer Paulo de volta a Jerusalém, quando Paulo apela a César. Não é? Paulo foi livrado novamente das ciladas que os judeus planejavam. Paulo pede para ir, entra no navio, vai no navio, uma navegação difícil. Paulo aconselha passar o inverno em Creta. O centurião não ouve, o centurião Júlio, decide ouvir mais os marinheiros, sofre esse naufrágio, que quase eles já tinham perdido a esperança de vida. Paulo sobrevive. Aí chegam na ilha, um calor, um frio, né? E eles estão no calor do fogo que está aquecendo. Paulo vai pegar lenha, quando põe uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. A víbora veio, víbora venenosa, mordeu com o veneno da víbora. Era questão de 15, 20 minutos para a pessoa inchar e morrer com o veneno da víbora. Os bárbaros estavam acostumados a ver aquilo e eles vão até comentar que Paulo deveria ser algum criminoso terrível, porque escapando do mar é pego por uma víbora, não é? E diz aqui no verso 3, havendo ajuntado uma quantidade de vides, pondo-a no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Aqui também tem uma grande mensagem que nós podemos pregar, não é? As víboras fogem do calor, tem medo do fogo do Espírito. Aonde desce o fogo do Espírito, as víboras saem correndo, não é? Mas se acometeu a mão de Paulo. E os bárbaros, vendo a víbora pendurar na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida. Pensaram, Paulo é homicida. De fato, quando Paulo perseguiu a igreja,
ele foi testemunha de alguns homicídios, ele mesmo reporta isso. Nós não sabemos se Paulo pessoalmente matou, mas ele concordava com os que matavam os servos de Jesus. E os bárbaros disseram, esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Não é? Eles entenderam a justiça, e aqui a justiça é, claro, a justiça divina, não o deixa viver. Ele escapou do mar, mas agora a víbora vai. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Paulo sacudiu a víbora no fogo. A forma de lidar com as cobras é sacudi-las no fogo, não é? Não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Era comum, os bárbaros estavam acostumados a ver pessoa. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. É a segunda vez no livro de Atos que Paulo é chamado de um Deus. Quando Paulo também pregou e orou por aquele homem que era paralítico, vendo que ele tinha fé, ele levantou, os homens ficaram tão admirados, né, em língua icaônica, né? Eles diziam que Paulo, os deuses desceram até nós, chamaram a Paulo de Hermas, né? E a Barnabé de Júpiter, eram os deuses que eles chamavam eles. Então, eles, aqui a Paulo também, eles vão ver, Paulo não morre, né? O livro de Atos é um livro coberto de milagres, de livramento, de bênção. Aqui nós temos o poder de Deus operando, não é? E os sinais do qual o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos diz, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão, não é? Se beberá algum motivo não lhes falar, dando alguns pegarão em serpentes e nenhum mal lhes fará. Então, é o que aconteceu aqui. E os bárbaros ficaram vendo e dizia esse homem é um Deus, segunda vez que Paulo é chamado, no capítulo 14, no capítulo 28. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha. Eles estavam na praia, se aquecendo, por nome de Públio, era o homem principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então, naquelas propriedades de Públio, ele recebeu eles, de acordo com Lucas, nos hospedou benignamente por 3 dias, não é? O homem usou de benignidade para aqueles homens que tinham passado, lembra que era 276 almas, ele hospedou, né, para dar-nos a impressão que hospedou a todos e tratou com benignidade o homem principal da ilha. Então, aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio. Então, o homem principal da ilha tinha o pai de Públio, estava de febres e estava com disenteria, não é? Estava desidratado, algo incomodava, febres altas e disenteria ainda, que era uma das doenças que normalmente as pessoas acabavam morrendo, não é? E pediram ao pai de Públio que Paulo fosse vê-lo, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha os sinais que Marcos menciona, seguindo-se aqui, né? Pegarão em serpentes, não lhes fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Pediram que Paulo fosse, o homem tratou ele dignamente, benignamente, por 3 dias, o pai estava doente de febre, disenteria, Paulo foi vê-lo, orando, pôs as mãos sobre ele e o curou. Que maravilha, não é? Os sinais operaram, os bárbaros da ilha vão ficar impressionados, o principal da ilha, Públio, vai ficar maravilhado, né? E feito por isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades. Não foi só o pai de Públio, mas quando viram o milagre, quando viram o que aconteceu, aí trouxeram os demais que tinham enfermidades e sararam. Foi um verdadeiro avivamento na ilha de Malta, não é?
Olha como Deus usa as coisas para glorificar o seu nome. Houve aquela tempestade, eles quase morreram. O barco encalha, vão parar nessa ilha, e aí Deus começa a operar nessa ilha. Vai ser uma ilha cristã. Eu disse que eu encontrei um maltense que vivia aqui, Vale de São Joaquim. Aquela ilha se tornou uma ilha cristã, que com a fé em Jesus, não é? Devido ao trabalho de Paulo, que chegou lá. Inclusive esse maltense que eu encontrei aqui, ele mencionava Atos capítulo 28, né? Esse daqui foi algo histórico que aconteceu na ilha de Malta, onde o principal da ilha, o pai do principal da ilha de Públio, é curado. Não só é curado, Públio é mencionado aqui, é outro nome dos 95 que aparece no livro de Atos, não é? Foi curado. Trouxeram então todos os enfermos que na ilha tinham enfermidade, sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar nos prover das coisas necessárias. Tudo que foi perdido naquele navio, os naturais da ilha, depois daquele avivamento que houve, depois dessas curas milagrosas que houve, quando chegou a vez de partirem da ilha, os da ilha proveram, deram todo o necessário. Note que não foi só Paulo abençoado, mas todos que estavam com ele, aquelas 276 almas que se encontravam no navio, mais o centurião, todos receberam as coisas necessárias devido ao ministério do apóstolo Paulo. Que coisa maravilhosa, que avivamento, que maravilha aconteceu nessa ilha de Malta devido a esse naufrágio. Deus faz assim, Deus usa as coisas com o seu propósito, com a sua vontade, mesmo as coisas ruins que nos acontecem, Deus tem algo bom. Né? Diz que o mesmo tamanho da sua adversidade, quanto maior a sua adversidade, maior o seu problema, também maior será a sua bênção, será aquilo que Deus tem reservado para você. Verso 11, eles ficaram 3 meses naquela ilha. 3 meses depois, olha só, 3 meses naquela ilha, mas 3 meses depois, o inverno já havia passado, não é? O inverno normalmente dura 3 meses, eles invernaram na ilha de Malta. Imagina o trabalho maravilhoso que Paulo pôde fazer ali, pregando o evangelho, orando pelos enfermos, as coisas maravilhosas que aconteceu ali naquela ilha. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha. Ele havia vindo ao navio de Alexandria, Alexandria que é no Egito, né, a cidade de Alexandria, a famosa cidade de Alexandria, da onde vinha, não é? Nós temos também Apolo, que era também de Alexandria. Alexandria é mencionado no livro de Atos. As principais cidades do cristianismo primitivo eram 5 cidades. Jerusalém, no dia de Pentecoste, Antioquia da Síria, onde os cristãos foram chamados, seguidores de Jesus, de cristãos, Éfeso, na Ásia Menor, Alexandria, no Egito, e Roma. Essas 5 cidades principais são mencionadas no livro de Atos. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha insígnia, Castor e Polos. Até o detalhe do nome do navio, Lucas coloca. Lucas é detalhista, maravilhoso em sua descrição, em sua narração. É um encanto, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos. Esses 2 volumes, que correspondem a 26% do Novo Testamento, é algo lindo e maravilhoso. E o fato de Lucas mencionar até a insígnia do navio Castor e Polos, não é? E chegando a Siracusa, já estamos chegando no sul da Itália, ficamos ali 3 dias, donde indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois o vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli. Tudo isso já é o sul da Itália, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram por 7 dias que ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma.
Interessante, não é? Essa viagem de Paulo a Roma acabou virando uma viagem missionária, por isso que muitos dizem a quarta viagem missionária que o apóstolo realiza. Uma viagem maravilhosa, viagem com resultados tremendos, não é? Problemas também, naufrágio, mas 276 almas vão dar testemunho do trabalho de Paulo. A ilha de Malta vai formar uma comunidade cristã ali. Quando Paulo chegou a Puteoli, né, sul da Itália, havia alguns irmãos que rogaram, ficaram uma semana, ficamos com ele e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos Novas e nós, nos saíram ao encontro na praça de Ápio e as Três Vendas. A via Ápia até hoje, e tem essa via, a Ápia, que é por onde o apóstolo vai passar, que chega a Roma, não é? Vem do sul da Itália e vai subindo até Roma. E ele chegou na praça de Ápio e as Três Vendas. Três Vendas. E Paulo vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Então a pergunta bíblica que diz, o que Paulo tomou quando chegou em Três Vendas? Ânimo. Ânimo. Paulo tomou ânimo, né? Paulo se animou, estava chegando a Roma, conforme o Senhor Jesus havia dito a ele, que assim como ele testificou em Jerusalém, importava que ele ia dar testemunho em Roma. Depois desse trabalho maravilhoso, depois de um naufrágio, depois de uma adversidade tremenda, 3 meses na ilha de Malta, milagres acontecem, chega na cidade de Puteoli, alguns irmãos pedem, ele fica ali 7 dias, e de lá vai para a praça de Ápio e as Três Vendas, e Paulo vendo, deu graças a Deus. Em tudo Paulo deu graças a Deus. Por isso que o apóstolo, quando escreve aos Tessalonicenses, diz, em tudo dai graça a Deus, porque essa é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Deu graça a Deus e tomou ânimo. Ânimo é importante. Jesus disse, no mundo tereis aflições, João 16:33, mas tem bom ânimo. Em meio às aflições, em meio às lutas, a maneira de vencer é tomar ânimo. E Paulo tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo, olha como mudou. O centurião Júlio já tratava Paulo com muita humanidade, não é? Quando chegou a Roma, entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Foi permitido a Paulo que tivesse uma casa alugada e que ele pudesse morar ali com o soldado. Era uma prisão domiciliar. Paulo é tratado com muito cuidado, com muito respeito. Os próprios centuriões, soldados, tenham respeito pelo apóstolo Paulo. Verso 17. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntou-lhes e lhes disse, varões, irmãos, olha a liberdade que Paulo tinha, convocou-as, foram até a casa onde ele estava, varões, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso, desde Jerusalém entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me. É verdade, não é? O próprio rei Agripa disse que esse homem poderia ser solto se não tivesse apelado a César. O governador poderia ter soltado, o governador Félix, Festo, por não haver em mim crime algum de morte. Realmente Paulo não tinha feito crime algum de morte. Agora ele procura a sua comunidade judaica, que já está em Roma, não é? Os judeus na época de Cláudio, Atos 18 fala isso, que Priscila e Áquila foram expulsos de Roma por ordem do governador Cláudio, que mandou que todos os judeus se retirassem. Como os editos imperiais duravam enquanto o imperador vivia, com a morte de Cláudio no ano 54 e assume César, Nero, Augusto, assume então agora o que acontece? Aquela ordem caiu,
foi permitido aos judeus voltar, nós estamos falando aqui do ano 60, não é? Da época cristã. Paulo vai ficar 2 anos, o livro de Atos acaba mais ou menos no ano 62. Então, Paulo convoca todos aqueles judeus que já estavam em Roma novamente, para dizer se tivesse chegado alguma acusação contra ele de Jerusalém, alguma carta, alguma coisa que tivesse mandado. Ele queria esclarecer entre os judeus que ele não cometeu crime algum, que ele procurava andar de acordo com a lei, mas o que ele pregava era a fé em Cristo Jesus, não é? Então, ele vai mesmo definir com os judeus que lá estavam, os quais examinando, queria soltar por não haver crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César. Paulo está dizendo que o apelo dele a César era por causa das ciladas que os judeus tinham armado e a forma como os judeus se opunham a ele lá na terra de Israel, na terra dos judeus. Foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Eles não tinham nada que acusar a Paulo, não havia nada para acusação, mas ele foi forçoso apelar a César. Por essa causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com essa cadeia. Quer dizer, Paulo permanecia numa prisão domiciliar, permanecia preso, não podia sair livremente, mas pediu que todos os judeus pudessem encontrar com ele, se reúne com os principais os judeus, os anciões que talvez estavam em Roma, querendo explicar a fé dele, a esperança de Israel, que era o Cristo, e por isso estou com essa cadeia. Vamos ver o que os judeus vão dizer a Paulo, como que eles vão confortar a Paulo de alguma forma. Então eles disseram, nós não recebemos acerca de ti carta algumas da Judeia. Que maravilha! Não havia nenhuma acusação contra o apóstolo Paulo, dos judeus, não é? Que eles falam, nós não recebemos carta algumas da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Que maravilha, não é? Praticamente estão passando um atestado de defesa de Paulo, um atestado que Paulo não é digno de nada do que lhe acusam, que Paulo não é culpado de nada do que lhe acusam. Quando os anciões dizem do judeu, nós não recebemos de ti carta algumas da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciassem ou dissessem de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes. Que maravilha! Os judeus em Roma estão prontos para ouvir de Paulo qual é a razão da sua fé, qual é o motivo pelo qual ele prega essa esperança de Israel. No entanto, bem quiser ouvir de ti o que sentes, porque quanto a essa seita é a seita dos nazarenos, seguidores de Jesus de Nazaré, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Ou seja, eles falaram, olha, em todo lugar se falam contra essa seita, não é? A oposição que a igreja sofria, a primeira perseguição da igreja cristã, nós vemos que é religiosa, mais tarde vai se tornar também política. Nero vai ser o primeiro a perseguir a igreja, devido ao crescimento do cristianismo, mas em meio a toda essa perseguição, a igreja continua crescendo, não é? Seja notório é que em toda parte se fala contra ela, falavam da fé. E havendo-lhes ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada. Onde Paulo estava, ele marcou um dia, muitos vieram, os quais declarava com bom testemunho o reino de Deus. Aqui está se cumprindo a palavra de Jesus que disse a Paulo, tem ânimo, porque assim como desse testemunho de mim em Jerusalém, darás também em Roma. E Paulo está dando primeiro aos judeus, que era sempre o trabalho que ele fazia. Primeiro ele testificava aos judeus, se esses não aceitassem ou rejeitassem, então Paulo se dirigia então aos gentios.
Paulo já tinha escrito uma carta, que é a próxima carta que nós vamos entrar, carta magna, carta maravilhosa, carta aos Romanos. Eu acho maravilhoso que o livro de Atos acaba com Paulo pregando com toda a liberdade em Roma, e o próximo é Romanos, não é? As cartas de Paulo não estão em ordem cronológica, ou seja, na ordem que eles escreveram, mas sim na ordem de tamanho. Como Romanos é a maior, ela vem primeiro. Quem colecionou foi colocando as maiores primeiro, e a última carta a Filemão. Então, estão nessa ordem no nosso Novo Testamento. Mas é muito interessante que acaba o livro de Atos, Paulo em Roma, e a próxima carta é aos Romanos. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele escreveu ele ainda não tinha estado em Roma, ele escreve lá da cidade de Corinto aos Romanos para anunciar o desejo que ele tinha de conhecer os crentes de Roma, não é? Agora ele vai dar bom testemunho do reino de Deus e procurava persuadi-los, os judeus, à fé de Jesus. Que maravilha! Paulo era muito versado para usar a lei, para usar o Antigo Testamento, para persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Conhecedor profundo das Escrituras, doutor da lei, que era Paulo, ele tanto persuadia os judeus a ter a fé em Jesus pela lei de Moisés, como pelos profetas, que é o que nós vemos em todo o livro de Atos, não é? Eles mostram acerca da promessa de Deus feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, cumprindo-se na pessoa de Jesus, e também mostra através dos profetas, principalmente o profeta Isaías, desde pela manhã até a tarde. Imagine cada estudo que devia ser naquela casa que Paulo alugara. De manhã à tarde ele dissertava sobre a lei de Moisés, sobre os profetas, persuadindo os judeus à fé em Jesus. Verso 24, e alguns criam, pena que não eram todos, alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Essa é uma marca no livro de Atos. Nunca vão ser todos que creem, alguns creem, os outros se opõem, não é? E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo, Paulo, essa palavra. Vamos lá. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Paulo vai falar àqueles que não creem essa palavra, que o Espírito Santo falou aos pais pelo profeta Isaías. Eu gosto a forma como Paulo coloca aqui no verso 25, Atos 28, 25. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Aqui mostra uma das coisas que Paulo escreve a Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Inspirada pelo Espírito Santo. Note que ele não falou, bem falou Isaías, não é? Mas bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Quer dizer, quando Isaías escreveu debaixo da inspiração do Espírito Santo, que é o que nós cremos, que as Escrituras é diretamente uma inspiração do Espírito Santo de Deus, que tornam a Bíblia a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é Deus falando, mas toda ela é a palavra de Deus. E aqui Paulo deixa bem claro, bem falou o Espírito Santo nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vamos ver a dura que vai vir, né? Vai a esse povo e dize, isso Jesus também tinha dito, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Era isso que aconteceu também em Mateus capítulo 13, quando os discípulos perguntaram a Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? Ele falou, porque Isaías diz, com ouvido ouvireis, não percebereis, né? E vereis e não entendereis. A mesma coisa que Jesus fala, o apóstolo Paulo vai falar aos judeus que não crê, aos judeus que rejeita. Disse o profeta Isaías, vai e diz a esse povo, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis,
e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. O que acontece? Se o Espírito Santo não abrir a mente do homem, a pessoa pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não entende nada, não é? Pode ouvir, pode assistir todos os meus vídeos aqui, ouvir, mas se o Espírito Santo não lhe abrir o coração, fica sem entendimento. É preciso ouvir, não é? E o Espírito Santo lhe abrir o entendimento. E para que a pessoa não se torne cego, vereis de maneira nenhuma percebereis. O pior cego é aquele que não quer ver, não é? De maneira nenhuma percebereis, diz. Porquanto, continuando a profeta Isaías, capítulo 28, verso 27, porquanto o coração desse povo está endurecido. Coração duro, coração de pedra, coração endurecido que ouve e não entende, não percebe, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, tornaram cego, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entenda, e se convertia ao escuro. E Jesus falou a mesma coisa em Mateus capítulo 13. Não é? Aqui está parafraseando melhor, né? Porquanto o coração desse povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos veja, nem com os ouvidos ouça, nem de coração entendam, e se converta, e eu os cure. Dureza de coração, falta de entendimento, cegueira espiritual, surdez espiritual, é o que nós vemos nesse verso, dureza de coração, cegueira e surdez espiritual e escura. A obra é do Espírito Santo. Verso 28, seja, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Paulo provocava sempre os judeus, e ele mesmo menciona isso em Romanos, na sua carta, tentando provocar os judeus, criando um certo ciúmes com os gentios, porque os judeus se achavam que a salvação era para eles, mas como eles rejeitaram, como eles endureceram, como eles não entenderam, então Paulo dizia, agora eu vou aos gentios. A salvação será para os gentios. Era, pois, a salvação de Deus para vós, mas vocês rejeitaram. E agora é enviado aos gentios e eles ouvirão. Né? Paulo vai mencionar mais isso em Romanos. Quando nós estudar Romanos, nós vamos ver a carta de Paulo aos Romanos, que ele escreve em torno do ano 56, alguns põem até 58, mas essa carta é muito interessante, onde nós vamos ver o evangelho que Paulo pregava. Seja, pois, notário que a salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Atos 28, 28. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Que contenda, não é? Alguns criam, outros não criam. Grande contenda houve entre os judeus. Eles não entenderam o que Paulo falava, apesar de ter as escrituras, ficaram cegos, ficaram surdos, coração endurecido, não conseguiram ver. Houve contenda entre eles, discussão de palavras, foram embora cheios de contenda, e Paulo agora fica livre para anunciar aos gentios. Verso 30, vai passar agora 2 anos. Eu acho muito interessante a forma como Lucas escreve. Às vezes Lucas gasta 3, 4 capítulos falando, por exemplo, 12 dias, né? Como capítulo 21, 22, 23. Aí, de repente, um verso, Lucas diz que passaram 2 anos, não é? E aqui é a mesma coisa, o livro vai terminar dessa forma. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação. Era uma prisão domiciliar, Paulo ficava ali naquela habitação, ele não podia sair, mas as pessoas vinham, ele alugou aquela casa, ele recebia ajuda suficiente para alugar, não é? Diz aqui, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, não é? Então, Paulo ficou ali 2 anos preso,
mas na verdade com toda a liberdade, anunciando a palavra de Deus, falando livremente acerca do reino de Deus. E ele alugou aquela casa, era habitação, ele próprio pagava, não há nenhum crime para Paulo, ele é livre para anunciar, ele está ali naquela casa, as pessoas que vinham ali à casa dele, todos quantos vinham vê-lo, ele então pregava acerca do reino de Deus. Primeiro tentou com os judeus, tentou convencê-los de manhã até à tarde, houve grande contenda, alguns creram, outros não. Agora ele anuncia aos gentios, todos vinham vê-lo. Verso 31, e olha como o livro não acaba, ele só... Lucas deixa em aberto. Lucas também quer deixar essa memória boa de Paulo. Ele não relata para nós como o apóstolo morreu. Alguns acham que Lucas, quando termina o livro, ainda Paulo estava vivo, ele termina aqui, mantém uma memória viva de Paulo em nossa mente, em nosso coração, e como que o evangelho deve ser pregado com toda a liberdade. Esse último verso termina e não termina o livro, porque na verdade deixa em aberto, porque Atos continua sendo escrito, Atos continua, a igreja de Jesus continua avançando, o evangelho continua sendo pregado. Então é uma maneira assim, termina quase que bruscamente, sem nenhum amém, sem nenhuma conclusão, mas termina mostrando que o evangelho deve ser pregado em todo lugar, com toda a liberdade, que vai ter gente que crê, vai ter gente que não crê, como nós vimos aqui no capítulo 28, verso 24, alguns criam no que se dizia, mas outros não criam, nem todos creem, não é? A razão que alguns não creem, verso 27 diz, porque o coração está endurecido, os ouvidos ouvem pesadamente, fecharam os olhos, surdez espiritual, cegueira espiritual, dureza de coração, são tudo causas que impedem a pessoa de ver a verdade, de crer na verdade, de aceitar o reino de Deus. Mas o reino de Deus é para os humildes, para os singelos de coração, para os que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração preparado. Vai terminar o livro, último verso, capítulo 28, verso 31, termina o livro, mas não termina os Atos, não é? Os Atos continuam, pregando o reino de Deus, pregando o reino de Deus a todos que vinham vê-lo, e ensinando. Paulo pregava e ensinava, semelhante a Jesus, e também curava, não é? Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Que maravilha como o livro conclui. Lucas deixa claro que o evangelho deve ser assim, pregado, ensinado, acerca do Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mais tarde, Paulo vai ser perseguido, conta-nos a história que Nero manda matar Paulo e depois manda matar a Pedro, matou os dois principais personagens do livro de Atos, mas Lucas não menciona. Lucas termina aqui, isso passaram-se 2 anos, nós estamos perto do ano 62, são 32, 33 anos da história cristã, desde que Jesus foi crucificado em Jerusalém. Paulo está em Roma, pregando numa casa, com toda a liberdade, a casa que ele alugara, todos quantos vêm vê-lo, ouve acerca do reino de Deus e ensina com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor, sem impedimento algum. Maravilha! Com isso concluímos o livro de Atos. Volte no próximo programa para ver a introdução da carta aos Romanos e nós vamos começar a estudar Romanos, essa carta magna de Paulo, uma carta maravilhosa do apóstolo Paulo. Paulo termina em Roma. Atos 28 termina de uma forma linda, a liberdade, sem impedimento algum. E é assim que o evangelho deve ser anunciado, pregando, ensinando toda a liberdade, as coisas pertencentes a Jesus,
sem impedimento algum. Deus vos abençoe. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, para a conclusão de mais um livro do Novo Testamento. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. O amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.